Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje você vai aprender o que é um projeto de MPS, ou seja, medida de proteção contra surtos. Você vai entender por que ele é tão importante em um projeto elétrico e em um projeto de SPDA principalmente. Vamos lá! Então vamos entender isso, porque a maioria das pessoas não conhecem um projeto de medida de proteção contra surtos e para que ele serve. Mas se você for trabalhar num projeto elétrico, presta atenção, que tem SPDA, você precisa fazer obrigatoriamente o projeto de medida de proteção contra surtos. E na maioria das vezes eu não vejo esse projeto dentro do projeto de SPDA e do projeto elétrico. Então, por que é necessário você elaborar um projeto de medida de proteção contra surtos? Presta atenção. Quando você tem uma edificação que precisa de SPDA, existe a possibilidade desse raio cair próximo a essa edificação ou cair na própria edificação, né? Lembrando que a gente fala raio cair, mas na verdade o raio não cai, né? Ele não, na verdade, nem desce nem sobe. Ele é um encontro de um líder descendente com um líder ascendente. Mas isso a gente deixa para o próximo vídeo. Quando eu falo raio cair, é acontecer um raio na edificação ou próximo a esta edificação. Se a sua edificação precisa de SPDA, isso pode acontecer. E aí o que vai acontecer nesse caso? Vamos supor que um raio incida sobre essa edificação. Vai acontecer o seguinte: ondas eletromagnéticas vão surgir. E quando a gente dá um zoom nesta área aqui, isso aqui está cheio de cabo elétrico, isso está cheio de cabo elétrico, a própria edificação está cheia de cabo elétrico. E eu tenho a possibilidade de existir correntes 8/20, ou seja, correntes induzidas na forma de onda 8/20 nessas edificações. E eu tenho a possibilidade também da corrente direta do raio entrar na edificação. Então, quando eu estou trabalhando com descargas atmosféricas e a minha edificação precisa de SPDA, a incidência de um raio pode gerar dois tipos de corrente. Corrente induzida, que é através de ondas eletromagnéticas quando esse raio ocorre, e corrente direta do raio. A corrente induzida é uma corrente mais branda, e a corrente direta do raio é a corrente que faz mais estrago, inclusive físico, nos equipamentos eletroeletrônicos e na edificação também. Tá? Então, presta atenção, a descarga atmosférica gera uma onda eletromagnética que se propaga até encontrar os cabos das instalações elétricas ao redor e das instalações elétricas em que está a edificação. Esses cabos vão conduzir uma corrente induzida por essa onda 8/20, podendo danificar os equipamentos da instalação. Este cabo também pode conduzir uma corrente 10-350. Mas, Moacir, que negócio é esse de corrente 8/20, corrente 10-350? Presta atenção. A corrente, quando ela é via apenas onda eletromagnética, ela tem esta forma de onda. Aquela corrente induzida de um raio que aconteceu próximo da edificação ou na própria edificação, através de ondas eletromagnéticas, tem esta forma de onda aqui. Esta forma de onda acontece o seguinte: o pico desta corrente é como se essa corrente tivesse um valor máximo em um determinado tempo. E depois esse valor máximo em um determinado tempo diminui. E é exatamente isso que acontece. A corrente do raio, ela não mantém o seu valor máximo 100% do tempo. A corrente do raio mantém o seu valor máximo se for induzida a um determinado tempo, se for direta a outro determinado tempo. Então aqui nós estamos falando de corrente do raio direta e indireta, gente. A corrente do raio indireta é aquela corrente induzida pelos cabos através de uma onda eletromagnética. E a corrente do raio direta é a corrente que entra mesmo na edificação diretamente. E elas têm duas formas de onda completamente diferentes. Então a corrente induzida, ela vai ter uma forma de onda mais branda, ou seja, em 8 microsegundos ela vai atingir o seu pico. E depois desses 8 microsegundos, ela vai atingir a metade do seu pico justamente em 20 microsegundos. E depois ela só vai reduzindo até perder força. Essa é a corrente induzida. Moacir, a corrente induzida, quando ela chega em um equipamento, ela danifica este equipamento? Sim.
mas ela não faz um estrago mecânico também. Já a corrente direta do raio, ela faz, porque ela tem outra forma de onda, e é uma forma de onda que a corrente do raio, ela dura mais tempo na sua força. Ela vai durar até 10 microsegundos, ela atinge o seu pico. E aí ela mantém, tá vendo que ela é mais constante? Ela vai atingindo a metade da sua força em 350 microsegundos. Moacir, mas 350 microsegundos é algo muito rápido. Não é para corrente de alto nível. Para correntes em kA, por exemplo, um curto-circuito que demora 3 segundos, isso é uma eternidade para a instalação. Da mesma forma, um raio que tem uma forma de onda de 10-350, ou seja, ele dura 350 microsegundos até chegar à metade da sua força, isso é estrondoso. E isso faz um estrago do próprio equipamento e também um estrago físico. Existem experimentos que são feitos com essa forma de onda, e a forma de onda 10-350, ela danifica eletroduto, ela danifica cabo, e ela danifica também o equipamento. Já a forma de onda 8/20, você nem percebe que ela aconteceu, mas ela vai danificar o seu equipamento da mesma forma. Então, existe essa diferença de onda 8/20 e onda 10-350. E por que eu estou falando dessas duas formas de onda? Porque para essas duas formas de onda, eu preciso trabalhar com medidas de proteção contra surtos. É aí que entra o projeto de medidas de proteção contra surtos. Porque em uma edificação que precisa de SPDA, eu tenho o risco dessas duas correntes, dessas formas de onda acontecerem. A corrente direta do raio e a corrente indireta do raio. E as duas fazem estragos. Quais são os dispositivos de proteção que vão proteger contra a corrente direta do raio e contra a corrente induzida, que é a corrente 8/20? Corrente direta do raio são os DPS classe 1, que eles protegem justamente contra essas correntes. Correntes induzidas, indiretas do raio, são os DPS classe 2. Então agora que você já entendeu corrente induzida e corrente do raio, você precisa prestar atenção em como essas correntes vão chegar nas edificações. Mas antes, você precisa entender a estrutura da norma. Como é que é a estrutura da NBR 5419 para você entender que é obrigatório o projeto de MPS quando você tem uma edificação que tem SPDA? É o seguinte, você tem uma ameaça de descarga atmosférica nessa edificação. Através dessa ameaça, você calcula os riscos. Calculando esses riscos, precisou de proteção contra descargas atmosféricas? Você vai fazer duas proteções. A proteção da estrutura e a proteção dos equipamentos. A medida de proteção contra surto protege os equipamentos dessas duas formas de onda. Forma de onda 10-350 e forma de onda 8/20. Forma de onda direta do raio e indireta do raio. Tá certo? Então, para fazer essas medidas de proteção, eu tenho que pensar no seguinte, na equipotencialização do meu sistema, na blindagem do meu sistema. Eu tenho que pensar no roteamento do meu sistema, eu tenho que pensar no aterramento. Esses 4 itens fazem a proteção contra os meus equipamentos, na verdade, fazer a proteção do raio para esses equipamentos eletroeletrônicos. Então, esses equipamentos eles precisam estar equipotencializados com o sistema de aterramento. Esses equipamentos, às vezes, dependendo do tipo de equipamento, precisa estar numa sala totalmente blindada. Esses equipamentos têm que ser alimentados por cabos que não façam grandes laços que geram indução eletromagnética para esses equipamentos. E todos esses equipamentos também precisam estar aterrados. Esta é a ideia de um projeto de medida de proteção contra surtos, tá? E aí a gente tem 2 danos permanentes que acontecem. Presta atenção. Dano permanente no sistema eletroeletrônico pode ser causado pelo impulso eletromagnético da descarga atmosférica. Então você tem impulso eletromagnético da descarga atmosférica através de surtos conduzidos ou induzidos transmitidos pelos cabos conectados ao sistema. Os efeitos dos campos eletromagnéticos irradiados diretamente para os próprios equipamentos. Aqui ele está falando dos 2 tipos de raio, do 10-350 e do 8/20. Então eu posso ter surto conduzido ou induzido pelos cabos. Isso é a minha onda 8/20. E eu posso ter efeitos de campos eletromagnéticos irradiados diretamente para os próprios equipamentos. Isso é 10-350, tá? Como que essa corrente do raio vai chegar até a minha edificação? A onda 10-350, como que ela chega?
Vamos supor que você tem uma edificação que tem SPDA, que é um mini captor. Essa imagem é tirada de um catálogo da Finder, tá? Que está explicando isso também pra gente. Esse raio ocorre aqui, lembrando que este raio vai ter a onda 10.350, então isso aqui é a onda 10.350. Ela está acontecendo aqui, em microsegundos. Ela vai descer, vem para cá, parte dela vai para o aterramento e é dissipada no aterramento. Mas parte dela é conduzida até a edificação por meio dos próprios cabos de aterramento. E isso a NBR 5410 explica para a gente. E é aqui, quando esta corrente entra, que eu preciso proteger justamente aqui com DPS específicos para a forma de onda 10.350. E sabe o que a maioria das pessoas fazem nos projetos elétricos? Coloca um DPS classe 2 aqui, quando você tem SPDA. Pessoal, quando você tem SPDA, você precisa colocar no seu quadro de entrada pelo menos um DPS classe 1/2. Porque se você não colocar um DPS classe 1/2, ou um DPS classe 1, o seu quadro de distribuição e a sua edificação vai para o saco por causa da corrente 10.350 que faz um estrago tremendo. Então, edificações que tem SPDA no seu projeto tem que colocar DPS 10.350, ou seja, DPS classe 1. Isso é inevitável, porque parte da corrente é dissipada, tudo bem, mas parte da corrente pode entrar para a edificação e fazer um grande estrago nessa edificação. Olha aqui a própria NBR 5419, lá na parte 4, explicando para a gente o que pode acontecer. Um sistema de proteção contra descargas atmosféricas recebe esse raio. Esse sistema desce, parte vai escoar para a terra. E é 50%, gente, porque isso aqui é um nó. 50% da corrente vai para a terra. E os outros 50% da corrente entram na edificação. E entra na edificação por onde, Moacir? Pelo cabo de aterramento. Porque esse cabo de aterramento ele tem que estar conectado justamente ao BEP da edificação. Então aqui é o aterramento dessa edificação. Aqui é o BEP da mesma. Se a gente for fazer um prédio aqui, ó, todo prédio ele tem um BEP. E esse BEP conecta diretamente aonde? Ao aterramento dessa edificação. Tá? Então se acontece um raio, parte dessa corrente vai escoar e parte vai seguir aqui e subir para a edificação. É isso que está acontecendo. Esse aqui é o 50% que vai escoar e esse aqui é os outros 50% que entra no próprio cabo do aterramento. Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. Esse 50% que entra, o DPS tem que estar preparado para a forma de onda aqui 10.350 microsegundos, que é a corrente direta do raio. Moacir, mas se um raio cair perto aqui da edificação, aí ele vai gerar uma corrente induzida, que vai induzir os cabos internos aqui da instalação, e isso vai ser uma onda 8/20. Por isso que eu tenho que ter DPS da minha instalação inteira, em todos os quadros de distribuição. DPS 8/20, ou seja, DPS classe 2, e DPS 10.350, ou seja, DPS classe 1. Principalmente DPS classe 1, aonde? Na entrada da minha edificação. Tá? Porque esse é um caminho da corrente do raio natural. 50% escoa para a terra e 50% entra para a edificação. As correntes induzidas acontecem dessa forma. Você tem um raio que atinge uma linha próxima a você, pode gerar corrente induzida aqui, ó, nos cabos e isso chegar nas cargas. Só que essa corrente é 8/20. Qual que é o DPS que tem que estar aqui protegendo essa carga? É o DPS classe 2. Por isso que eu falo, edificação tem SPDA, edificação tem risco de corrente induzida, tem que ter DPS em todas as cargas, tem que ter DPS no quadro de distribuição, porque você tem o risco de simplesmente danificar os seus equipamentos através dessas correntes induzidas. A verdade é essa. E a gente nunca sabe quando vai acontecer com o nosso cliente, por isso no meu projeto elétrico tem que estar tudo especificado. Tá acontecendo um raio aqui, tá acontecendo um raio próximo ou caiu um raio numa árvore. Isso pode induzir também corrente para os meus cabos, isso pode afetar as minhas cargas diretamente, tá certo? Então tem que ser pensado também em corrente induzida do raio. Só que quando a gente fala em projeto de medida de proteção contra surtos, a gente tem que falar de algo que chama zona de proteção contra raios. É a zona de proteção contra descargas atmosféricas, né? É um conceito chamado de LPZ, se for em alguma norma inglesa ou europeia, ou ZPR na nossa norma brasileira. Lá na NBR 5419, lá na parte 1 é especificado isso no item 336. Então, ZPR é uma zona onde o ambiente eletromagnético causado pelo raio é definido. Então,
Em uma edificação, eu posso ter várias zonas de proteção contra raios e elas são definidas através das medidas de proteção contra surtos que eu adoto. Nossa, Márcio, isso é muito complicado. Calma, pessoal. Eu vou explicar para vocês direitinho o que é uma ZPR para você poder fazer seu projeto de MPS, de medida de proteção contra surtos. E uma nota importante, o contorno de uma zona de proteção não é necessariamente dado por elementos físicos. Ah, dessa parede para cá é outra ZPR. Não. E sim por elementos de proteção. Olha só. O contorno de uma zona de proteção numa edificação que eu tenho que desenhar no meu projeto de MPS não é dado por parede ou elemento físico, mas sim por proteção. Então, às vezes, se aquele DPS protege uma área grande, ele vai ser uma ZPR. Aquela zona todinha, tá? Vamos lá entender o conceito de zona de proteção contra raios. Isso tudo é conceito da 5419, da norma de SPDA. ZPR 0A é uma zona de proteção que, na verdade, não tem proteção nenhuma. Tá? Não tem proteção nenhuma contra descarga direta nem nada. A gente chama de zona 0A. Zona de proteção contra raios 0A, ou seja, não tem proteção nenhuma. Zona 0B já é aquela zona em que eu tenho proteção através dos elementos do meu SPDA, como um captor Franklin, como um mini captor, como uma chapa de alumínio. Ou seja, protege contra descarga direta. Quando eu já entro na minha edificação, eu tenho uma zona de proteção 1, porque aqui é uma proteção, ó, tá vendo? Todo esse SPDA que está aqui, ó, é uma blindagem para edificação. E blindagem para edificação, uma blindagem de fora para dentro, cria-se uma nova zona de proteção, tá? Então aqui já é uma zona de proteção 1. E quando que eu passo para a zona de proteção 2? O que pode ser definido? Se eu coloco um DPS aqui, de novo, e aqui alimenta, é uma zona de proteção 2. E se eu coloco um DPS para esse equipamento específico, é uma zona de proteção 3. Então, as zonas de proteção vão acontecendo de acordo com o que eu coloque medidas de proteção nelas. E eu vou reduzindo os meus riscos das ondas eletromagnéticas, sejam diretas e indiretas. Tá? Quando essa linha adentro eu coloco um DPS aqui também, eu acabei de definir uma zona de proteção 0,1 também. Então, aqui essa zona de proteção 1 ela é definida tanto pelo SPDA, que é uma blindagem, quanto pelo DPS na linha de energia. Ou DPS na linha de sinal também, tá? Outra figura muito fácil da gente conseguir entender é a que eu vou mostrar para vocês aqui na 5419. Então, volumes na edificação criados através de medidas de proteção específicas, como DPS, equipotencialização, blindagem, próprio SPDA, minimizam os efeitos diretos e indiretos do raio e criam zonas de proteção, gente. Então, vamos lá. Zonas de proteção contra descarga atmosférica. As medidas de proteção como SPDA, viu? Condutor de blindagem, blindagem magnética, DPS determina uma zona de proteção contra descargas atmosféricas. Tá? Então, olha o exemplo que a 5419 traz pra gente, bem didático. Parecido com aquele que eu estou trazendo para vocês, mas aqui é mais, porque ó, zona sem nenhuma proteção. Aqui eu já estou sob captores, então eu estou numa zona 0B. Quando eu entro, olha, eu tenho proteção via DPS, eu tenho proteção do próprio SPDA existente, que seja na captação ou na descida, eu tenho uma nova zona de proteção contra raios. E isso você mostra e especifica essas zonas de proteção na sua edificação. Quando você tem outra área, vamos supor que aqui tem um quadro de distribuição que tem um DPS dentro, e ele alimenta toda essa área aqui da edificação, então ele já é outra zona de proteção, e assim por diante. Tá certo? Então isso é muito importante. Mas assim, o que é esse S aqui? Isso é a distância de segurança. Eu tenho que ter uma distância de segurança dos equipamentos elétricos da minha instalação, né? Quando eu tenho um SPDA relacionado com um SPDA externo aqui dessa edificação. Isso aí eu já vou deixar para outra aula para a gente conseguir resolver e entender tudo isso. Mas cada zona de proteção é definida por uma proteção existente, tá? Aí sim fica fácil a gente conseguir entender. Então, as zonas de proteção são implantadas pela instalação das medidas de proteção, sejam DPS, sejam blindagem, seja roteamento, tá? Então eu tenho que pensar em aterramento, equipotencialização, blindagem e roteamento dos meus condutores. Eu vou fazer uma aula sobre cada um desses itens para você conseguir entender aqui no nosso canal. E qual que é a estrutura do projeto de medida de proteção contra surtos? Primeiro eu preciso definir as zonas de proteção contra raios. Depois que eu definir as zonas de proteção, eu especifico os DPS de cada um. Geralmente, a estrutura de um projeto de NPS vai ser o seguinte. DPS da entrada, classe 1 ou classe 1 mais 2. Classe 1 mais 2 para SPDA nível 4 e nível 3.
Classe 1 para SPDA nível 2 e nível 1. Depois, para os próximos quadros de distribuição, DPS classe 2. Para os equipamentos finais, DPS classe 3, que é o DPS específico para cada um dos equipamentos. Aí eu tenho um projeto de MPS completo. Esses DPS precisam ser coordenados. Eu vou fazer uma aula de coordenação de DPS aqui para vocês conseguirem entender. Então, esse é um projeto de MPS para você prestar atenção, que eu tenho que proteger numa edificação corrente direta e corrente indireta dos raios. Então, vai começar um projeto elétrico que precisa de SPDA nessa edificação. Pensa na localização de todos os quadros elétricos e infraestrutura de alimentação desses quadros. Qual cabo alimenta esses quadros e onde eles estão locados para você criar zonas de proteção, tá? E também pensa nas distâncias de alimentação de cada quadro na edificação, que isso é muito importante. Quanto maior a distância, maior a queda de tensão dessa descarga atmosférica. Isso pode chegar no equipamento. Eu tenho que pensar nisso para fazer a coordenação do meu DPS. Então é isso. Espero que você tenha entendido o que são medidas de proteção contra surtos. O que é um projeto de medidas de proteção contra surtos? É basicamente um projeto que você insere DPS nas zonas de proteção da edificação. E aí eu vou dar sequência em outra aula explicando mais detalhadamente a parte de coordenação de DPS nas zonas de proteção, ou seja, nas ZPRs, tá certo? Então curte esse vídeo, comenta, deixe seu feedback, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os outros canais que você tem aí no WhatsApp, para essa mensagem se espalhar, para esse vídeo se espalhar, porque eu vou vir com mais vídeos dessa série aqui de DPS para vocês. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.